a força militar russa muito maior do que a força militar ucraniana, né? Então, eu acho que a impressão de todo mundo é que ia ser uma questão de semanas. Ia ser algumas semanas, ia ser igual os Estados Unidos do Afeganistão lá, que entrou e pouco tempo já estava dominando tudo, né? E se você reparar, o plano do Putin era um plano muito bom. Hoje a gente já sabe qual era o plano dele. O plano dele deu errado no dia primeiro. O primeiro dia já começou a dar errado. Mas o plano dele era muito bom. Ele botou tropas especiais que entraram por Belarus, altamente rápidas, entraram, né, chegaram em Hostomel. Hostomel é um grande aeroporto que tem perto ali de Kiev, com uma pista enorme lá. E você chegou a visitar esse aeroporto? Não cheguei a visitar da vez. Eu pretendo nessa agora, eu pretendo visitar lá, né? Mas tem um monte de lugar que eu quero ir na Ucrânia agora. Dessa vez eu vou ficar um tempo maior lá. Mas quero ver se eu vou até em Sudzha, lá em Kursk. Ah, será que você consegue? Não sei se eu consigo. Agora é a Ucrânia, não sei se eu consigo. Mas a repórter italiana já foi lá. A repórter italiana, não sei se eu vou conseguir. Vamos ver como é que vai estar a coisa até lá, né? Mas enfim, eles iam conquistar Hostomel e dali eles iam fazer uma ponte aérea para desembarcar tropa, desembarcar equipamento, tanque, coisa e tal, e fazer o cerco em Kiev, né? E eles imaginaram que essa força enorme, essa demonstração de força enorme dos russos, o pessoal lá da Ucrânia desistiu, o Zelensky ia fugir. Todo mundo ia sair correndo. Os generais iam jurar lealdade para a Rússia. Foi isso que aconteceu, tá? Eles chegaram em Kiev, chegou a coluna russa perto de Kiev, eles foram no quartel lá e disse que o comandante chamou o comandante ucraniano e falou: não, se entrega aí que não tem banho de sangue, a gente não precisa brigar. Porque não teria o que fazer. A gente já ganhou, já estamos aqui em Kiev, coisa e tal. E o comandante ucraniano falou: não, vai ter que passar em cima da gente aqui, vai ter que matar todo mundo aqui para passar daqui. E começou a briga, tem imagens hoje, né, da disputa nessa rua principal lá de Kiev, ali em frente ao batalhão ucraniano ali, e aí não conseguiram. Mas o principal foi justamente a disputa por Hostomel. Pelo aeroporto. Pelo aeroporto. Os russos planejavam dominar esse aeroporto e dominaram no primeiro dia, só que os ucranianos fizeram um contra-ataque rápido ali, conseguiram desalojar as tropas russas, reconquistar o aeroporto, né? E aí ficaram 3 dias com a posse do aeroporto, aí os russos mandaram mais tropas. E daí, quando os ucranianos viram que iam ser expulsos de Hostomel de novo, eles explodiram a pista de pouso inteira. Aí eles conquistaram o aeroporto, mas não podiam fazer nada com ele, né? O plano deu errado, né? Ou seja, foi os 3 fatores que fizeram a derrota do Putin nessa guerra. Que primeiro, ele superestimou o exército dele, embora seja muito maior do que o ucraniano, é cheio de corrupção, é cheio de desvio de dinheiro, um monte de problema que eles tiveram com coisa que não funcionou e coisa e tal. Exército é aquele negócio, né? Você tem os números ali, né? Os números são todos lindos. Os números são todos lindos. O pessoal fala, não, quantos tanques você tem? Não, 16 mil tanques e não sei o que. Aí você vai ver lá, tem aqueles tanques tudo enferrujado, caindo aos pedaços. Tempo soviético, não tem peça de reposição. Enfim, superestimaram o exército russo, subestimaram o exército ucraniano, porque a verdade é que a Ucrânia, no momento que teve a invasão da Crimeia, eles começaram a investir, né? Eles começaram a mudar. E principalmente fizeram um processo muito grande de retirada de pessoas leais à Rússia do exército, né? Então, porque sempre tem, né? Tiveram que fazer uma limpa ali, né? Se eles não tivessem feito essa limpa, tinha acabado. O pessoal tinha abaixado a cabeça e aceitado a ordem do Putin e pronto. Ainda teve alguma coisa assim, tá? O avanço russo no sul da Ucrânia ainda foi por traição. Ainda teve caso desse de general não sei, de algum oficial ucraniano lá facilitando para os russos, que deveria ter explodido a ponte de Henichesk, que justamente para isolar a Crimeia do sul da Ucrânia. Ele recebeu a ordem para fazer isso, mas não fez. Recebeu dinheiro, estava do lado, não sei o que aconteceu. Mas enfim, o fato é que mas deram uma limpa muito grande, era muito pior antes, né? Então, para justamente limpar isso, eles começaram a treinar o exército ucraniano no padrão da OTAN, né? Trazer instrutores ocidentais e coisa e tal. Então, desde 2014, o exército ucraniano mudou a estrutura do exército como um todo, né? Não era mais aquela estrutura soviética, que é como os russos ainda atuam. É uma estrutura muito mais ocidental, muito mais descentralizada, com muito mais empoderamento da decisão no baixo nível do que os russos fazem, né? Enfim, o exército ucraniano melhorou muito, né? Ainda era muito aquém dos russos, mas não era aquela coisa... O Putin achava que ele ia chegar igual na Crimeia, que ele chegou lá e nem disparou tiro e tomou a Crimeia, coisa e tal. Ele achava que ia ter uma facilidade desse tipo. Não teve. O exército ucraniano resistiu, brigou contra. E o terceiro fator, os 3 fatores que causaram o problema do Putin,
é justamente a posição do povo ucraniano, né? O Putin achava que tinha muito ucraniano. Os ucranianos não gostam do Zelensky, a popularidade dele está lá embaixo, e eles amam a mãe Rússia, sentem saudade da época da União Soviética e coisa e tal, o que é tudo falso. Dizem, inclusive, que tem relatórios, né, que os relatórios que o FSB produzia para o Putin eram todos assim, relatórios cor-de-rosa, dizendo que não, você vai chegar lá, o pessoal, todo mundo quer você, Putin, o pessoal lá te ama, ninguém quer o Zelensky, não, e coisa e tal. E a verdade é que até Kharkiv, que é uma cidade bem na fronteira com a Rússia, né, que sempre teve, se fala russo ali em Kharkiv, sempre teve muita influência russa, eles achavam que iam tomar no primeiro dia, porque acreditavam que as forças militares ucranianas ali iam abrir. E o relatório do FSB falava isso. Então, Kharkiv, o pessoal lá já tá todo mundo comprado, tá tudo certo, vocês vão chegar lá, é só bater na porta do quartel, o cara vai entregar tudo e vocês tomam Kharkiv no primeiro dia, coisa e tal. E não foi assim, não. Não conseguiram, nunca tomaram a cidade de Kharkiv, né? Invadiram o Oblast, né, o estado de Kharkiv, mas a cidade nunca foi tomada. Foi o terceiro fator que levou a essa tragédia. O Putin se meteu numa enrascada. Ele se meteu numa enrascada. Aí depois veio a ajuda ocidental, né, em peso. A ajuda ocidental só começou lá em junho, depois que os ucranianos já tinham conseguido tirar os russos do norte e parar o avanço dos russos ali no Donbás, né? Isso foi o mais impressionante. Os ucranianos conseguiram, com as forças deles, sem ajuda ocidental no primeiro momento, tirar o pessoal do norte, porque eles começaram a cercar as tropas russas no norte, aí o pessoal teve que sair, abandonou o norte e foi para o Donbás. Mas essa não era a guerra que o Putin queria. Ganhar a guerra para o Putin era tirar o Zelensky e botar o Medvedchuk. Era isso que estava planejado. Para você ter uma ideia, naquele comboio, o famoso comboio de 35 quilômetros que estava indo para Kiev, não sei se você lembra dessa época, não, que é um comboio, cara, 35 quilômetros de comboio, enorme. Tinha, depois foi tudo destruído pelos ucranianos, no final das contas, tinha caminhão com uniforme de gala para o desfile que eles iam fazer nas ruas de Kiev. Tinha, chegaram nesse nível? Chegaram no nível de achar que era, tava certa a coisa. Que isso? E eles, assim, é o que eu falo, né? O plano deles era um bom plano, não era um plano ruim, não era um plano idiota. É que eles subestimaram a capacidade ucraniana de resistir ali, né? E aí depois que tinha essa resistência, aí quebrou a coisa toda, porque o Putin ele imaginava fazer uma coisa rápida, de poucas semanas, para não ter as sanções. Ele estava muito preocupado com as sanções, né? Mas ele falou assim, não, se for uma guerra rápida, eu vou falar, não, já acabou. Eu botei o Medvedchuk aqui, é o novo presidente da Ucrânia, e a gente vai assinar um tratado de paz aqui. Se bobear, ele ia falar até, não, vou devolver a Crimeia, vou devolver o Donbás, agora tá tudo em paz, acabou o problema. Entendeu? Mas devolver, né? Para quê? Né? Ele está controlando tudo agora, não faz diferença, né? Dá para ele mesmo, né? Exatamente. E aí, ou seja, a expectativa dele era essa, né? E achou também que a Europa, por conta da dependência do gás russo, né? Não ia se virar contra a Rússia. Aliás, isso é uma coisa que deve ter doído nele, porque ele passou anos investindo nesse negócio de dependência da Europa, né? Dizem. Quer dizer, na verdade tem investigações que falam isso, né? Que muitos desses movimentos ambientalistas na Europa, contra o fracking e contra usinas de carvão, né, coisa e tal, era financiado pelo Putin. O Putin financiava isso para facilitar o acesso ao pessoal ao continuar comprando gás russo. Compra gás russo, financia, eu quero a Europa dependente do gás russo. E estava, né? De certa forma estava. A Alemanha dependia de quanto? 80%? Não a Áustria chegava a 90%, então. A Áustria é pior ainda, né? Impressionante mesmo. Mas hoje eles cessaram toda a dependência, né? Eles mudaram as matrizes lá e acabou, né? Cessaram, passaram a comprar do Catar, principalmente, dos Estados Unidos, do Catar, fizeram acordos e hoje a dependência é mínima. Ainda tem alguma coisa, mas é muito pouca coisa de dependência do gás russo. Outro tiro no pé do Putin. Um tiro no pé do Putin. Porque da mesma forma que a Europa precisava do gás do Putin, o Putin contava com o dinheiro que ele recebia desse gás na Europa para financiar a guerra dele, né? Aí ele ficou na pior situação do mundo, né? O primeiro inverno depois da invasão ainda teve muita propaganda russa, não que a Europa vai congelar. Vai implorar de joelhos. Vão implorar de joelhos para voltar à Rússia. Não teve nada. O gás deu certo, não teve problema nenhum, funcionou tudo direitinho. Enfim, foi a grande falha aí da estratégia do Putin. Gastou anos e anos comprando os movimentos ambientalistas para a Europa estar bem dependente. Não deu certo no final. Agora, foi fundamental uma coisa nesse aspecto aí também, tá? Que é até uma coisa que é meio um fenômeno, que foi a derrota da informação russa, porque
havia muita desinformação, há muita desinformação russa aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, justamente para jogar o povo a favor do Putin. E, de forma até surpreendente para muita gente, não deu certo na Europa. Você vê lá na Europa, aqui no Brasil você ainda vê um pessoal que é a favor do Putin, coisa e tal. Eu não consigo entender. Como é que você vê isso? Eu não entendo. Eu só posso acreditar Porque não dá. A propaganda, né? O Putin é um ditador, se alia com a Coreia do Norte, com o Irã, Coreia do Norte, com o Irã, com a China, com a Venezuela. É um dos países que está sustentando aquela ditadura do Maduro. É um horror aquele lugar, a Rússia. Ele está comprometendo o futuro da Rússia, aliado com a pior espécie de líderes do mundo. E o pessoal vai lá, não, Putin é o Putin bom, é bacana, é o Salvador, é um contrapeso aos Estados Unidos. Contra o Ocidente, não sei o que lá. Bom, aqui no Brasil também, é verdade, tem um problema do anti-americanismo, né? Isso é uma coisa que é uma... Né? O brasileiro, sei lá, talvez por inveja, só pode ser isso, né? Porque a verdade é que os Estados Unidos nunca fez nada de mal pra gente, assim, diretamente, né? Acho que é uma coisa de inveja mesmo. O pessoal vê, pô, Brasil e Estados Unidos, 2 países mais ou menos do mesmo tamanho, né? Você pegar o Brasil é maior que os Estados Unidos continental, tirando o Alasca, e nascemos mais ou menos na mesma época, né? E pô, como é que pode? Lá depois deu certo e aqui não. De 500 anos, lá é uma potência, a maior potência do mundo, liberdade econômica, dinheiro. E aqui no Brasil, o que deu de errado no Brasil? Mas né? Entre essa turma aqui do Brasil que defende Putin, o que nem explicar também. Porque você vai, o cara é comunista, tudo bem, não gosta dos Estados Unidos. Mas tem conservador que é do lado do Putin. Eu não entendo isso, não cara. Dá pra que entender, ideia é essa, pô? Que ideia? O cara é comunista, tudo bem. Aí tem um inimigo comum, os Estados Unidos. Mas o cara é conservador do lado do Putin? Não, aí fala, né? Não, porque o Putin é contra o LGBT. Mas peraí, conservador é contra LGBT? Não, e depois isso, na Rússia o aborto é legalizado, gente. A sociedade está totalmente secularizada lá, ninguém quer mais casar na igreja lá. Quer dizer, como é que eles veem, né, o Putin é o defensor do conservadorismo? Que coisa mais sem sentido. Enfim, mas a propaganda foi muito... A Rússia sempre teve essa propaganda muito forte, né? Sempre foi uma arma da época da União Soviética, ainda muito forte. E aí que eu acho que é curioso, porque isso foi a outra derrota do Putin, né? Ele contava com a população da Europa ficando do lado, não queremos pagar mais caro no gás, não queremos ajudar a Ucrânia, né, coisa e tal. E não foi isso que se viu, né? A população viu o que estava acontecendo, percebeu o problema muito claramente, percebeu a agressão da Rússia contra a Ucrânia e ficou majoritariamente a favor da Ucrânia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Ao contrário daqui do Brasil, lá é muito difícil você ver uma pessoa pró-Rússia lá, é um ou outro lunático lá, tipicamente de extrema esquerda, tipicamente o pessoal comunista lá dos partidos de extrema esquerda, que tem esse posicionamento, né? Então foi outra falha do Putin. Ele contava muito com a propaganda e falhou completamente. Agora lá no canal que você mostra lá os mapas e você estuda bastante isso, dá para perceber com as informações que você tem se a Rússia tá boa de estratégia, não tá, os erros que ela cometeu, se a Ucrânia tá acertando, não tá? Como é que você vê a questão da estratégia lá? Olha só, eu não sou especialista em estratégia militar, tá? A gente estudando e lendo muita coisa de outros especialistas, né? Eu procuro sempre embasar o que eu falo no canal em especialistas militares, principalmente europeus. O pessoal lá fala o tempo todo sobre isso, tem muito material sobre isso. O que eles falam é o seguinte, tipicamente uma guerra, quando você começa ela, o fator militar, o fator de estratégia é muito importante. À medida que uma guerra vai se estendendo no tempo, ela vira economia pura. Ah, tá. Suprimento, material. A questão é isso. Quem consegue durar mais tempo? Uma guerra é um troço caro pra caramba, né? E imagina, a economia da Rússia é uma economia do tamanho do Brasil, até menor do que a do Brasil agora. E o governo russo está gastando tipo 40% do PIB para manter a guerra. Então, não tem como conseguir manter isso por muito tempo. Aliás, como é que eles estão conseguindo manter durante tanto tempo? Porque eles têm economia menor que a do Brasil. O Brasil não conseguiria manter uma guerra desse nível tanto tempo. Não, qual que é o milagre? Não. A China está dando dinheiro? O que você acha? Eu acho que é questão do petróleo, né? Petróleo, está vendendo... O Putin, primeiro, ele fez uma reserva muito grande, ele tinha uma reserva muito grande. Essa guerra não é uma coisa que o Putin deu uma ideia, um estalo nele e foi fazer. Ele já estava planejando isso há muito tempo. E não é só, a ideia do Putin não é só retomar a Ucrânia, é retomar toda a área de influência da Rússia, né? Isso que ele pretende. Depois retomar os países bálticos. Países bálticos, Polônia, Tchecoslováquia, Tcheca, Eslováquia, enfim, toda aquela região ali de influência
Mas enfim, ele já vinha planejando isso há muito tempo. Então ele fez muitas reservas para ter dinheiro para durar isso daí, e ele contava com o gás da Europa, que ele achava que ia continuar vendendo para a Europa, porque a Europa não tem alternativa, como é que eles vão fazer? Vão continuar comprando. E de novo, o plano A dele era a coisa ia se resolver em poucas semanas, ia se resolver rapidinho, não ia ter problema. Aí, como é que ele conseguiu se manter esse tempo todo? Vendendo petróleo para a China, para a Índia, ainda compram muito petróleo dele. Brasil, o Lula é um grande financiador. Infelizmente, todos nós somos grandes financiadores do Putin nesse momento, porque né, o Lula compra diesel do Putin direto. E outra coisa é que ele fez a chamada economia de guerra. Né? Então ele pegou várias empresas bélicas que tem lá e botou sob o controle do Estado. Então não tem mais questão de lucro, de dar prejuízo, dar lucro, não interessa. Agora tem gente armada na porta, você trabalha lá, tem que trabalhar lá direitinho. Se tudo faltar o trabalho, está arriscado ir para o paredão. Então o cara tem que trabalhar e tem que continuar a coisa e economia de guerra. É certo. Agora, como é que você vê o suprimento de material lá na Rússia? Eles pediram auxílio para a Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte é minúscula. Os tanques estão dando conta, uma hora vai acabar, não vai, projéteis, como é que você vê isso? Tem um monte de discussão sobre isso e a previsão do pessoal é que a Rússia tem até o final desse ano para resolver essa guerra e depois vai começar a faltar coisa. Os tanques, não é que vai acabar, porque a Rússia tem muito tanque antigo lá da era soviética e coisa e tal, mas os tanques mais novos, a Rússia está produzindo tipo 3 por mês e está consumindo 40 por mês. Então essa conta não fecha. Uma hora os tanques vão começar a faltar. Né? Mesma coisa artilharia, né? Obuses e canhões e coisa e tal. O obus e canhão ele tem um problema que ele tem uma vida útil do cano. Né? E a vida útil na intensidade que os russos usam artilharia. A Rússia sempre foi muito intensiva em artilharia na guerra, né? Isso está com um problema também, já está vários modelos de obuses já estão fazendo falta lá na Rússia. Os russos não têm mais aquele modelo, tem que começar a procurar outros modelos e coisa e tal. Já teve caso de começarem a usar canhão de tanque como artilharia, o que então, é terrível, né? Tá complicado, então. Fica complicado isso daí. Não é que vai acabar não vai, mas vai ficando cada vez mais degradado esse esforço, né? Ao passo que, se você olhar a Ucrânia, é o contrário. Quando a Ucrânia provou para o Ocidente que ela conseguia segurar os russos, porque até então a Ucrânia pedia já HIMARS há muito tempo, pediu um monte de ajuda ocidental há muito tempo, né? Mas o Ocidente tinha medo do quê? Eu vou botar HIMARS lá, vou botar Storm Shadow, vou botar um monte de coisa lá, a Rússia vai tomar aquele negócio todo lá, vai ficar com minhas armas todas, né? Então o Ocidente era muito reticente em ajudar a Ucrânia no início da guerra. Mas chegou em junho, a Rússia teve que recuar do norte, estava relativamente contida em Donbás, avançava muito pouco ali no Donbás, no fronte sul. Aí o pessoal se sentiu encorajado de mandar equipamento militar, e aí essa coisa tem crescido bastante, né? Os HIMARS já fizeram uma diferença enorme lá na guerra, e aí o que aconteceu? Teve as duas ofensivas ucranianas do primeiro ano, uma em Kherson e outra em Kharkiv, né, que retomaram uma boa parte do território que os russos tinham tomado originalmente. E nesse momento, os russos começaram a mobilização, começaram a crescer. Eles viram que a coisa ia ser mais complicada ainda do que eles imaginaram, né? Começaram a economia de guerra e coisa e tal. Só que isso deprecia a economia russa. O grande problema, o que vai acabar antes de tudo, é a economia em si, é dinheiro. As reservas russas já estão caindo, então antes de acabar os tanques, antes de acabar os obuses, o que vai acabar é o dinheiro do Putin. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.